Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos à nossa aula post. É isso mesmo, essa aula é mais curta, mais objetiva, mas com conteúdo muito importante para você entender esse universo da escrita criativa. Sim, eu pergunto para você, será que você precisa ler poesia? A gente sabe que livros de poesia não são livros muito vendidos, né? Nunca estão na lista dos 10 mais vendidos do Brasil. Será que tem um motivo por trás disso? Será que poesia é difícil? Por que você precisa ler poesia? Essa é a pergunta que eu quero te ajudar a responder durante essa aula post. O que será que você respondeu internamente? Eu fico me perguntando. Será que você precisa de poesia? Será que você tem essa necessidade? A resposta aqui é muito simples. Não, você não precisa ler. Porque ler poesia não é uma necessidade. Ninguém vai deixar de viver, vai deixar de respirar porque não lê poesia. Poesia não cura dor de cabeça, não cura dor de barriga. A verdade é que não é uma necessidade exatamente. Quando a gente fala de poesia, da escrita em forma de poema, em busca de uma imagem que surpreende, de uma imagem que emociona, a gente está falando de um tipo de leitura que não tem a ver com necessidade, mas com privilégio. São poucas as pessoas que conseguem ler poesia e se emocionar com as palavras organizadas de uma forma intencional, de uma forma poética. Então a resposta é não, você não precisa, porque ler poesia não é uma necessidade, ler poesia é um privilégio. Não, você não vai ler poesia porque você precisa, você vai ler poesia porque você quer ir além dos textos do dia a dia, daquela linguagem que é utilitária, da linguagem que é útil, que a gente usa para comunicação trivial do dia a dia, comunicação comum, é um pleonasmo. Bom, o que eu queria que você pensasse comigo sobre poesia é que apesar da gente não ter livros de poesia em casa, né, a maioria das pessoas, e eu faço questão até de indicar aqui a quem faz parte aqui da comunidade, quem assiste os vídeos, letra de música é uma forma de você ter um contato com a poesia, de você ter contato com o poema. E qual que é a coisa mais curiosa em tudo isso? É que a gente ouve poesia o tempo todo. As letras de música que você se identifica, que você se emociona, sabe? Aquela, nossa, essa é a minha música, essa letra é demais, enfim. A gente se emociona, é verdade, com os instrumentos, com a melodia, mas a combinação de palavras nas letras de música costumam mexer com a nossa emoção. E o que é emoção? Emoção é aquilo que tira você da indiferença. Você não está sentindo nada e de repente você começa a sentir alguma coisa. É quase que incontrolável. Então, dependendo da forma como as palavras são organizadas, como as palavras são cantadas, você vai se emocionar, isso vai mexer com você. Apesar de ler um livro de poema não ser uma coisa muito comum, ler poesia através de letra de música é sim muito comum. A poesia, ela acontece quando as palavras de repente emocionam a gente. Ler poesia é um caminho para você se tornar um leitor proficiente. O que é um leitor proficiente? É um leitor que consegue não só compreender e interpretar um texto, como ele consegue também compreender o seu sentido mais profundo, entender o que está por trás, quais foram as motivações que levaram o autor a escrever aquilo, qual que é a emoção que está por trás daquilo, qual é a razão que está por trás daquilo. Esse nível de leitura é o último nível possível. É uma leitura que permite a gente criticar o texto a partir da compreensão de como o artista, como o autor, como o escritor daquele texto, ele enxerga o mundo, qual é a visão de mundo dele, a partir de qual lugar do mundo ele se coloca ali para expor o que pensa e o que sente em relação à poesia, né? A poesia é quase um estado de espírito. Ler poesia é esse caminho para sermos leitores proficientes. Apenas 12% dos brasileiros são leitores proficientes. Só 12% dos brasileiros conseguem ler um poema e extrair dali um sentido, extrair dali um significado, de alguma forma se emocionar com as palavras e tocar a sensibilidade de quem escreveu aquele texto, né? De chegar até o ponto de partida, até o ponto de vista daquela pessoa. É um exercício de empatia, é um exercício de alteridade, que exige, antes de tudo, que a gente compreenda bem o significado das palavras, que a gente compreenda minimamente
como é que a língua se organiza. Poucos têm o privilégio de entender e viver as emoções através das palavras. Por isso que é um privilégio, sim. Eu queria convidar você para o nosso evento do dia 7 a 13 de julho, que é o Perca o Medo de Escrever. Eu vou falar um pouco sobre a escrita, tanto na dimensão da redação, quando a gente precisa participar de um processo seletivo, de um vestibular, até a escrita criativa, que é uma escrita livre de obrigações, que inclusive inclui a poesia. Você perder o medo de escrever tem a ver com você desbloquear a sua escrita. É muito comum, por exemplo, as pessoas olharem um poema e não enxergar o sentido, né? Dizer, nossa, não faz o menor sentido isso aqui. Talvez um dos exemplos mais interessantes é o poema do Carlos Drummond de Andrade, né? Havia uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho havia uma pedra. E aí algumas pessoas não veem o sentido profundo por trás dessas palavras. E o que é interessante é que geralmente as pessoas que não conseguem chegar no sentido profundo da poesia, elas são as pessoas que se sentem intimidadas diante de uma redação, se sentem bloqueadas diante de um desafio de escrever sobre si mesmas ou de escrever sobre um tema que está sendo proposto ali por ter medo de errar, por ter medo de falar besteira. Então, do dia 7 ao dia 13 de julho, a gente vai conversar um pouquinho sobre como perder o medo de escrever. Serão 7 encontros, é um curso intensivo, é uma imersão. A gente vai poder, durante esses 7 dias, exercitar a escrita de uma forma livre de obrigações, no sentido de você compreender quais são os bloqueios que atrapalham você na hora de escrever um texto, seja esse texto criativo ou seja esse texto utilitário, né? Uma redação, um e-mail, qualquer texto que você precise escrever. Então é isso, essa aula aqui é uma homenagem à última viagem que eu fiz com a Karina. Nós fomos nessa praia e tiramos essa foto inesquecível. Na verdade foi a penúltima viagem antes da pandemia, mas fica aqui essa aula dedicada a ela, Karina. Tchau, gente, até a próxima aula.